voltamos com a entrevista do gerente do Cine de Ribeirão das Neves, Walter Menezes. Walter, em relação à capacitação oferecida pelo Cine, como que ela funciona, quem pode fazer, quais são os requisitos para os nevenses poderem usufruir desse benefício do Cine? É muito importante a sua pergunta, Nel, porque há realmente muita dúvida do trabalhador em relação aos cursos oferecidos. Na verdade, a maneira que se faz o levantamento de demanda, ela requer algumas particularidades. O Cine, toda vez que ela recebe o trabalhador para fazer a inscrição, o nosso atendente obrigatoriamente tem que perguntá-lo se ele tem interesse em participar de algum curso, certo? E manifestado esse interesse, ela vai perguntar para ele quais são os cursos que seria do interesse dele e ele teria direito a sinalizar 3 cursos diferentes. E sempre tem que partir da vontade do trabalhador e a gente nunca pode induzir o caminho para ele, certo? E a gente vai alimentando o sistema com essas intenções do trabalhador e no final do ano a gente leva essa demanda para a Secretaria do Trabalho e baseado nas informações dadas pelo trabalhador do local, ela sinaliza até 7 cursos por município, né, para que esses possam participar. Ocorre que quem decide para esses cursos para os municípios, através do recurso do FAT, é a Secretaria do Trabalho e, novamente, eu explico, voltado para aquela demanda existente no sistema, né? Ou seja, toda vez que o trabalhador se inscreve, né, ele deixa ali uma intenção de participar de algum curso e ali você vai alimentando o sistema e ele vai criando, né, turmas. E aqueles cursos mais procurados são aqueles que são indicados para o município. Só que como essa demanda vai acontecendo durante o ano inteiro, quando chega o curso no outro ano seguinte, a gente tem muita dificuldade em formar turma para esses cursos. Porque aquelas pessoas que indicaram o curso, às vezes elas se encontram trabalhando, às vezes elas se inseriram em outros cursos, e a gente tem dificuldade. Por quê? Você não propaga o curso. Você, na verdade, liga para aquelas pessoas que sinalizaram interesse em participar do curso. Entendeu? Até formar turma. Então, a gente tem muita dificuldade disso, porque se a gente propagar, o número de alunos por turma, ele não pode ser mais do que 30 e nem menos do que 20. E se você propaga que você vai fazer um curso de eletricista no município que tem 300 mil habitantes, você não conseguiria atender ao público que te procurasse. Por isso, a gente atende a demanda, né, de intenções manifestada no balcão, né? Mas a gente ainda assim, quando a gente consegue chegar muito próximo de formar uma turma, a gente coloca avisos no próprio Cine, avisando que a gente vai ter aqueles cursos e que, se for do interesse de um outro cidadão qualquer de participar, a gente abre a sessão para formar turma. Mas ainda assim, muitas vezes cursos chegam e a gente não consegue preencher a turma por causa dos critérios que a gente tem que seguir. Ok. E só Sim, de claro, falar, e quem pode participar desse curso, você me fez essas perguntas, é o que eu gostaria de terminar, qualquer trabalhador de 16 anos acima, ele pode e deve se inscrever no Cine, certo? E manifestar o seu interesse em participar dos cursos, né? A gente está pronto para atender. E os requisitos apenas ser trabalhador e ter em mãos a sua carteira de trabalho, né? E o seu CPF, requisitos básicos para participar do curso. Uma vez feita a inscrição, manifestado, ele já é um candidato em potencial. Ok. Walter, Ribeirão das Neves nos parece está vivendo um momento ímpar em sua história, né? Com a atração de várias empresas de diversos segmentos que estão vindo se instalar na cidade.
Qual que é a sua visão sobre esse momento que a cidade vive? Olha, Ribeirão das Neves realmente vive um momento ímpar de oportunidades, né? Devemos voltar o nosso olhar com muita responsabilidade, né? Acolher bem os empreendedores, porque todo tipo de investimento ele sinaliza para o nosso município. Nós temos algumas particularidades, né? Algumas características que são favoráveis à vinda de grandes investidores. Uma delas é a nossa mão de obra, né? Nós temos uma mão de obra farta, né? Nós temos uma posição geográfica muito privilegiada, nós estamos cortados por uma BR-040 e estamos muito próximos de outras duas, né? Estamos a 10 minutos da 262 e da 381, né? Fator de grande relevância, né? Para o escoamento de produção e para o recebimento de matéria-prima. Um outro ponto muito positivo, né, é que Neves ainda tem preços de terrenos competitivos, né? O preço de terreno para o empreendedor aqui, ele está ainda no preço que vale a pena o investidor investir. Agora, outra coisa que eu vejo muito importante também como fator positivo é que os nossos municípios circunvizinhos, eles estão praticamente tudo tomado, né, de indústria, de comércio, e as pessoas começam realmente a procurar outro espaço, né, para seus empreendimentos. Então entendo Neves como um grande espaço do momento. Ok. Walter, quando existe essa atração de um número considerável de empresas, o Cine toma alguma atitude proativa para atender as demandas de mão de obra dessas empresas? Perfeitamente. Nós temos um cuidado muito grande de quando se inicia um processo, né, uma empresa, ela inicia o processo dela dentro do município, a gente procura conhecê-la, ver qual é a sua característica, que tipo de mão de obra que ela precisa, né, para a gente, e oferece as nossas estruturas para que eles possam fazer os seus processos seletivos dentro da nossa própria estrutura, evitando que o trabalhador tenha que se deslocar para longe para fazer esse processo, né? E isso vem funcionando muito bem. Nós tivemos o apoio, nós tivemos o Walmart, na construção das cadeias, a GPA, né, que nesse exato momento está fazendo o processo seletivo lá nas nossas estruturas. Isso facilita para o trabalhador, facilita para o empregador, né, e de certa forma isso também faz com que a gente atenda a necessidade do trabalhador, que é buscar a vaga de emprego e encaminhar, né? Mas ainda assim eu digo que nos preocupa muito, Léo, o motivo de que nós encaminhamos muito, um número muito elevado de pessoas e há um número muito grande de reprovação. E nós estamos estudando uma forma de ajudar esse trabalhador, né? Seja melhorando tentando ajudar a melhorar a sua escolaridade, tentando ajudar a se qualificar, né? Enfim, tentar preparar o melhor para o mercado de trabalho, não só preparar para o mercado de trabalho, mas aprender a conviver com o trabalhador, com o empregador, e a permanecer no seu local de trabalho por mais tempo. Ok. Walter, o Brasil passa por um momento em que o desemprego estabilizou-se em níveis considerados baixos. Há quem diga até que estamos vivendo pleno emprego. Ribeirão das Neves reflete essa ótica que o cenário nacional vive? Sim, Neves não é diferente. Obviamente que nós temos características diferentes, né, de outras localidades, mas ainda assim os números, né, eles são coincidentes, né? Nós estamos com um número de emprego e desemprego muito parecido com o resto do país, né? E também quando você vai e procura os especialistas, todos eles têm sinalizado com muito otimismo, né,
até 2020, não que depois de 2020 vai haver algum tipo de situação que venha piorar, não, é porque até 2020 é um número, é um tempo de segurança que os especialistas têm para poder ver o país, né, como promissor, né? Inés não difere disso. Inés ainda tem um diferencial em relação ao resto do país, como eu te disse, que nós estamos iniciando um processo de alavancar o comércio local, o desenvolvimento local. Então, como nós estamos em processo inicial, eu acredito que os nossos números vão sobressair em relação à maioria dos municípios circunvizinhos, né? Nós temos alguns números ali que eu podia te apresentar. Em 2009, nós tínhamos aproximadamente 3 mil empresas formalizadas no município. Hoje, tirado em dia 30 de abril de 2013, nós temos 4.911 empresas formalizadas. Tá? E essas empresas geram 23.728 postos de trabalho. Enquanto que em 2009, as empresas existentes no município geravam aproximadamente 10 mil postos de emprego, certo? Mas isso ainda nos preocupa, por quê? Porque esse número ele é um pouco mais de 13%, aproximando aí 14% do PEA, que é a população economicamente ativa. O que quer dizer que hoje a gente ainda exporta aproximadamente 80% da nossa mão de obra, né? Então, eu vejo que nós tivemos um crescimento considerável de 2009 até 2013, mas nós temos que continuar trabalhando dessa mesma forma, buscando qualificar os nossos trabalhadores cada vez mais, buscando mais parceria no mercado empregador, para que esse número ele possa cair consideravelmente, né, e a gente passe a exportar menos mão de obra para as regionalidades. Ok. Nós vamos dar mais uma pausa, voltamos no próximo bloco com a entrevista de Walter Menezes, gerente do Cine de Ribeirão das Neves.